Sou do Jamac, a Thaís, a Mônica, o Gilberto, conheço aí já de uma cota. Feliz poder estar aqui hoje com o Maiqueiras, meu parceiro, para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e a sua utilização no cinema, no audiovisual, principalmente no cinema periférico, né? E pensando aí as várias possibilidades, interlocuções e tal. Eu sou o Daniel Fagundes, né? Sou cria da Zona Sul ali, nascido e criado na Piraporinha. Tenho um trabalho de longa data, esse ano vai fazer 20 anos que eu estou envolvido aí nessa correria do cinema periférico. E tenho uma trajetória mais com cinema documental, algumas experiências com cinema experimental e também algumas poucas coisas com ficção. Mas tô aqui também porque o meu último trabalho chama Apagamento, é um filme, uma ficção científica, né? Feita usando várias dessas ferramentas aí de inteligência artificial e a gente vai, ao longo da nossa conversa, uma hora esbarrar também aí nesse processo e um pouco das pesquisas que a gente fez para poder chegar no resultado. Da hora, Se Zé. apresenta, mano. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar junto aqui falando sobre o nosso trabalho, falando sobre tecnologia, né? Acho importante a gente também entender que é uma narrativa onde a gente também faz parte dela, né? E poder falar um pouco desses estudos dos últimos tempos, né? De inevitavelmente a inteligência artificial tá aí para a gente utilizar, né? Então a gente tem discutido muito, né, como utilizar essa inteligência artificial de uma forma ética também, né, de entender esses parâmetros todos, né, que tá cheio de dados, né, dados para todos os lugares e trazendo isso para o nosso trabalho dentro da periferia, né, dentro de um cinema onde a gente sabe as dificuldades que a gente tem, né? É um lugar muito importante. Estou muito feliz de poder trocar essa ideia contigo aqui nesse espaço, no Jamac, que eu adorei conhecer, não conhecia. Da hora. Falando de mim, eu sou o Maicon, né? Para quem não me conhece, eu sou um produtor audiovisual, sou jornalista e documentarista. Hoje eu tenho uma produtora Dois Neguinho, que já tem 13 anos aí nessa caminhada, fazendo videoclipe, fazendo documentário, fazendo transmissões, fazendo eventos. E tive a honra de participar com você, né, do Apagamento, trabalhando ali na direção de fotografia também, na direção desse trabalho. E foi um trabalho muito, muito legal de fazer, né? Quando eu vi o primeiro roteiro ali que você mandou, eu falei, nossa, mano, esse Daniel, pensando lá na frente. Aliás, o roteiro é de quando, Dani? 2015, mano. 2015. A gente nem falava tanto desse lugar, assim, Ano que vem vai fazer distópico, né? 10 anos desse. Olha só, 10 anos atrás, pensando em um lugar de conectar a África com o Brasil, sabe? Conectar outros entendimentos de produção, né? De audiovisual mesmo, né? A gente traz um pouco desse lugar de usar algumas ferramentas de IA, né? De trazer um pouco dessa criação de imagens. Aproveitar até de falar de algumas ferramentas que a gente usou já direto, Midjourney, né? Microsoft Design, sabe? Ferramentas que a gente tem utilizado para criação de imagens. O próprio ChatGPT, né, que eu estava te mostrando, Total. para poder fazer essa criação de imagem, o quanto isso tem impactado o nosso trabalho, né? E também é isso, né, Michael? Acho que uma coisa que a gente vem discutindo, e acho que é o que a gente vai esbarrar aqui, a gente vai fazer uma certa linha do tempo aí, mas acho que é importante partir de um pressuposto comum, assim, que eu acho que desde quando, dá um exemplo esdrúxulo aqui, inventaram o avião, né, o homem tinha essa necessidade de voar e não sei o que, tá. Aí fala, pô, tal, mas depois usaram os aviões para jogar bomba lá não sei aonde e tal. Não necessariamente Santos Dumont tem culpa nesse processo, né? A questão é entender que toda tecnologia ela é feita porque está na gênese humana essa ideia de criar, né? De evoluir, né, de também, né? superar limites, de evoluir e tal. E aí as tecnologias elas chegam inevitavelmente, não tem como a gente ser contra elas, né? Eu acho que a questão é entender de que maneira a gente pode politizar esse uso, né? E fazer desse uso um amplificador dos nossos processos, das coisas que a gente já faz, né, mano? Inclusive das nossas lutas, né?
pegar o exemplo do próprio apagamento, né, que a gente vai ver um trecho aqui mais para frente, a gente está falando de um contexto de pensar racismo estrutural, de pensar políticas de saúde, de pensar xenofobia, de pensar uma série de processos que estão atemporais aí, como uma maldição na nossa sociedade. E que a gente utilizar dessas ferramentas e perspectivas de futuro para complexificar o debate, para mostrar o quanto isso pode ser feito, acho que é um grande avanço, né, mano? Porque a gente ficar com medo de que, não, aí vai simplesmente tirar meu emprego, aí vai substituir o humano, né? Essas barbaridades que a gente ouve. E o próprio medo do que podem fazer com essa tecnologia hoje, né? Uma coisa que sempre quando eu converso com alguém, as pessoas trazem essa angústia de falar, poxa, mas essa inteligência artificial ela pode ser usada de uma forma onde a gente nem vai entender mais o que é a realidade, né? Esse lugar de fakear a realidade ou distorcer a realidade de um lugar onde você usa maldade, né? Seja para arrancar dinheiro das pessoas, né, de forma indevida, seja para distorcer a realidade, como a política acaba lidando muito bem com essas ferramentas de inteligência artificial, onde acaba tendo um alcance maior das pessoas, sabe? Se acaba automatizando ali vários processos onde a gente manualmente, a gente ainda está aprendendo como utilizar, como fazer. Um exemplo bom que você deu nesse caso da política é pensar, né, mano? Como os caras estão usando deepfake, por exemplo, para fazer um político falar uma coisa que não fez, para construir fake news, para tal. Mas é isso, toda a ferramenta é uma faca de dois gumes, né, A própria mano? ferramenta de distribuição de conteúdo, de conteúdo, né? A gente está vendo acontecer em São internet, Paulo agora, isso. né? O quanto você pagar para um conteúdo que vai chegar nas pessoas, isso acaba influenciando, né? Hoje a nossa vida. A gente não é desconectado ao avanço da tecnologia e eu acho que hoje entender em que pé que a gente está com as nossas vivências, o nosso modo de vida, as nossas tecnologias sociais de vida, eu acho importante também a gente trazer o nosso olhar diante ao que está acontecendo, sabe? E sim, a gente tem usado isso para estudar, para poder estruturar o trabalho, mas acaba não sendo a saída diretamente só da IA, né? Esse processo de trabalhar com a IA, eu acredito que seja um processo também muito de troca mesmo, sabe? A inteligência artificial, ela não faz nada sozinha parada ali, né? Exatamente. A gente estava falando ali um pouco do Nicoleles, né? Ele fala muito desse lugar, né? De o que é essa inteligência, né? A nossa inteligência com a inteligência artificial, se não tiver uma troca mútua ali, ela não tem nada de inteligente, na verdade. Exatamente. A gente vai ver num vídeo daqui a pouco, não agora, mas que o Nicoleles fala exatamente isso, né? Que o próprio conceito, né, de inteligência artificial, ele já está errado, né? Porque ela não é inteligência e ela não é artificial, né? Porque é isso, pensar que a inteligência ela é uma propriedade dos humanos, né? Sim. E que ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Então, para a gente começar, eu queria partir aqui da nossa explanação, falando um pouco sobre como a gente começou a construir esse imaginário que a gente chama de ficção científica e tal. E aí, por isso, a gente vai partir um pouco da literatura, né? A gente diz, né, que um dos pais aí da ficção científica é um alemão chamado Johannes Kepler, né? E ele tem um trabalho muito interessante, né? Que é esse Somnium, que ele faz uma das primeiras digressões, assim, uma das primeiras piras assim para expressar a literatura, onde ele faz uma autobiografia meio fantástica, como se ele tivesse feito uma viagem para a Lua, né? E aí a gente vai ver que o Georges Méliès também usou referências como essa depois no começo do cinema, né? Que também é uma viagem à Lua, né? Aquelas primeiras experiências de filme de ficção científica que a gente também pode dizer, né? Georges Méliès é um cara que vinha também da mágica e por isso construía muitos dos cenários e coisas que remetiam a essa coisa que está no imaginário humano há muito tempo, né?
sobre se existe vida em outros planetas, se existe vida em outros lugares nessa galáxia tão imensa, né? Então acho que a ficção científica é um desses primeiros lugares, né? As primeiras ferramentas que a gente teve, o primeiro suporte foi a literatura, né? E isso que nunca sai de moda, que é a nossa imaginação, né, mano? Então imaginar o que seria, como seria fazer uma viagem à Lua, e chegando na Lua, quem a gente encontraria, que coisas a gente encontraria, né? Mas na nossa sociedade, né, a gente construiu, né, toda uma literatura pautada também nas questões sociais e políticas, né? Se a gente pensar, por exemplo, a maior parte dos filmes de distopia que alguém conhece, de ficção científica e derivados, a gente vai ver que no fundo ele tem um problema social sendo tratado ali, né? Se você pegar o Akira, por exemplo, que é uma animação dos anos 80 muito conhecida, ele está falando também de desigualdade social, né? De como a gente destruiu a natureza, de como todas essas relações levam a gente a uma condição social de extrema violência, enfim, de dificuldade de habitar o planeta, né? Pensando que as distopias estão muito ligadas a esse momento, né? E é louco que a gente está vivendo agora, né, mano? A gente já tem alguns pesquisadores que falam uma coisa muito legal, que a distopia é hoje, né? A gente vive no Brasil e no mundo uma ideia de que a distopia, ela tá acontecendo agora, porque você pega, né, o Blade Runner e outros filmes, qual que era o ano do Blade Runner, né? 2021, acho. Já passou, né? Já... Não, você pensar hoje, até tá aqui do lado, né? Poder acessar um mundo virtual, onde você não sai do lugar e você tem experiências onde você pode falar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Você tem experiências onde você pode conhecer vários outros tipos de tecnologia, seja com aulas, seja experimentando e aguçando sua criatividade em lugares inimagináveis, sabe? Hoje, o quanto isso te dá acesso, por exemplo, meus irmãos são deficientes, eles têm doenças raras. São dois, né? Minha irmã e meu irmão. E aí, o quanto eu já mostrei de imagens para eles poderem viajar de lugares que eles nunca poderiam ter estado, sabe? E só de você ter isso no seu entendimento ali, de olhar pro lado e ver. Isso é incrível, sabe? É um acesso, assim, total, impressionante. O como que a gente vai lidar com isso a partir dessas ferramentas novas, a partir desses novos entendimentos, é a grande questão que acho que a gente tá aí para poder debater, entender, sabe? Total, mano. E é o dilema essencial, né, Maiqueira? Você para pra pensar, porque é isso. O que você faz com a ferramenta tem muito a ver com quem nós somos, né? A gente tem aí um grande debate, por exemplo, rolando sobre as questões do chat GPT e de outras coisas, né, tal. Tem um exemplo interessante que tem um amigo que conta, por exemplo, que ele foi usar o chat GPT numa produtora onde ele trabalhava, porque lá eles cortaram os roteiristas por conta do chat GPT. Falaram, não, agora o chat GPT vai fazer, então não precisa mais do roteirista. Só que o que aconteceu nesse processo? A gente entrega para a máquina toda a avaliação do processo. E aí o que a máquina faz? Ela reproduz o que a nossa sociedade faz, porque o chat GPT e outras ferramentas se valem de bancos de dados. E esses bancos de dados são racistas, porque a nossa sociedade é racista. Então ele mandou fazer um roteiro lá e o roteiro usava expressões extremamente racistas. Como ninguém estava lá para fazer uma seleção, uma avaliação do material, reconstruir os termos e outras coisas, acabou que esse material passou e subiu para a internet, eles receberam uma série de críticas e tal. E aí esse camarada ele foi meio que condenado pela história. Falou, não, você deixou passar, não sei o quê. Ele falou, meu, mas eu avisei vocês antes que não era para cortar o roteirista e que era para a gente ter essa avaliação mais fina. Agora vocês fazem um roteiro inteiramente no chat GPT e quer que a gente depois, né, simplesmente aceite. Então é isso, né? É o como a gente está preparado para fazer esse tipo de avaliação, né? E aí, voltando para o nosso PPT, tem um momento importante na história para a gente também avaliar
o quanto essa ficção científica, esse material artístico é produzido pensando nesses futuros possíveis, nessas utopias ou distopias, né? Que é um elemento muito importante que a partir de 1914 começa a ganhar esse conceito com o Sun Ra, que é o afrofuturismo, né? E aí você pensa, pô, né, a galera levanta algumas perguntas toscas, né? Às vezes, tipo, por que não existe branco-futurismo, né? Porque o afrofuturismo ele vem justamente com uma abordagem para estabelecer questões e movimentos que são características da população africana e afrodiaspórica, né? Por quê? Porque a nós foi roubado o futuro, a nós muitas vezes foi roubado a possibilidade de construir futuros possíveis, né? Então, quando se pensa no afrofuturismo, é pensar de que maneira, a partir da perspectiva afrocentrada, você começa a entender as possibilidades de futuro e de perspectiva de vida, né? E, inclusive, questionando, como eu falei anteriormente, essa questão das desigualdades sociais a partir de uma outra estética, né? De uma outra linguagem. E aí repensar como que a ancestralidade seria vista hoje, né? Repensar como é que aquilo que muitas vezes era julgado como uma estética tribal pode ser reconfigurada hoje, né? E aí você vai ver vários elementos de várias outras naturezas, seja nos quadrinhos, seja no desenho animado, seja essas releituras e essa influência desse movimento que até hoje, né, vem se construindo, se reconsolidando, se reconfigurando ao longo do tempo, que é o afrofuturismo. Então a gente pode dizer aqui sobre, né, o Wakanda, que nunca pode ficar fora desse processo, porque a ideia da Marvel de construir o Pantera Negra também está muito ligada a esse movimento, essa corrente que o Sun Ra veio construindo ao longo do tempo, né, de colocar uma perspectiva onde a gente também tem tecnologia e conhecimento e ancestralidade para colaborar com uma perspectiva de futuro, né? Então, quando você pega lá na Wakanda a ideia de que é ali que se constrói a maior tecnologia e o movimento mais avançado, a gente está falando sobre isso, né? Sobre como a gente consegue pensar e avaliar, inclusive, a qualidade e a potência do que é produzido pelas pessoas negras ao redor do mundo, né? Acho que é um pouco por aí. Acho que está complementando esse lugar de ter lugar de fala e trazer pra gente o nosso entendimento de vida. Esse é um lugar que nos foi roubado desde sempre com as nossas histórias dos nossos antepassados, sabe? Total. Então, hoje você pensar um lugar afrofuturista, é um lugar, você vê que está totalmente ligado também a falar sobre a nossa ancestralidade e também olhar para o nosso futuro, né? Então, aonde que a gente consegue conectar os nossos entendimentos sociais, tecnológicos? Hoje, eu acho que é um lugar incrível, sabe? Da gente poder ter voz e ser ouvido. E aí, trazer isso dentro de uma estética, dentro de um olhar, seja na moda, seja na cultura, seja, sabe, no entretenimento, seja na tecnologia de fato, sabe? Na ciência, Na né? ciência, sabe? O quanto isso é importante para a gente entender também que a gente tem essa capacidade de... E elevar a autoestima, né, mano? Acho que é isso. E assim, as nossas tecnologias hoje, elas são baseadas em tanto num lugar de resistência do que a história nos coloca e que sempre foi assim, mas o quanto um lugar de afeto que a gente tem em lidar com as pessoas, Total. elas é ignorada dentro da sociedade padronizada, comum, sabe, hegemônica. Hoje, assim, eu acho que a sociedade tem muito a aprender com os pretos, com a tecnologia dos pretos, com esse lugar de afeto, de entendimento, sabe? Essa complexidade que é de A solidariedade, falar né? Uma sobre as tecnologia, coisas. né? Pensar. Com certeza. Com Mano, a certeza. gente tinha tudo para não estar aqui, né? Essa já é a grande tecnologia. Como é que a gente sobreviveu a esse processo, né, de escravização mundial, né? E consegue hoje estar firme e potente, produzindo, criando, né? Isso já tem a ver com isso, que é isso que você está falando, acho que dessa tecnologia ancestral de sobrevivência, de lidar com as questões, né?
e que acaba estando também muito marcada na literatura nacional, né? Se a gente fizer uma linha do tempo aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos aí para a gente lembrar. Você pegar em 1882, o Machado de Assis faz um conto que chama O Imortal, que também fala dessa ficção científica num lugar, né, de uma pessoa que desenvolve um processo onde ela não morre mais, né, e tal, e como isso está ligado ao entendimento da ciência naquele momento, né. O Pavão Misterioso, que é uma história maravilhosa também, muito legal, onde um pavão mecânico é feito por um cara que queria conseguir salvar uma princesa, né, de um reino que estava sendo, de alguma maneira, aprisionada, tal. Virou até música. Virou até música, né? E que é Edinardo. Isso, do Edinardo, que ele salva justamente esse cordel, que é muito antigo, você pensar, mano. O cordel é de 1927, mano. Né? E é uma das primeiras coisas, assim, que ganhou notoriedade por esse viés de falar de ficção científica, né? Que é isso, todo mundo olha o cordel e fala, essa coisa rudimentar do povo nordestino, que nada, mano. Já tava ali pensando uma puta viagem, né? Que eu falo, essa coisa da imaginação que nunca sai de moda, né? E de trazer uma representação escondida ali, né? Diretamente ali, você não consegue entender que tá falando sobre esse lugar da arte, esse lugar da criação para além do que tá colocado. E até mais, o Edinardo utilizou esse mesmo cordel quando ele faz a música lá por meados dos anos 70, 80, para fazer uma crítica à ditadura, né? Quando ele fala, eles são muitos, mas não sabem voar, né? É a mesma coisa que no cordel, o enfrentamento dos exércitos lá que estavam protegendo a princesa no esquema, é o que ele estava falando também. Vocês estão protegendo, vocês estão de certa forma dizendo que estão protegendo a população, mas vocês estão massacrando a gente, vocês estão aprisionando a gente, vocês estão torturando a gente, né? Então tem toda essa coisa. Aí você vai ver, né? Você tem esse 3 meses do século 81, do Jerônimo Monteiro em 47, o Criador de Monstros, de 49, do Rubens Francisco Luchetti. Você tem um manifesto antropofágico da ficção científica brasileira em 82, pelo Ivan Carlo Regina. E aí você tem um marco atual, que a gente trouxe aqui, que é muito legal, que é o Sankofia, né? Breves Histórias Afrofuturistas de 2018, que é da Lua Inzaila, que é uma pesquisadora, uma literata carioca, negra, uma professora de pedagogia também, que passou a escrever ficção científica e tem um trabalho incrível, assim, de literatura voltada para essa perspectiva afrofuturista. E ela foi uma das pessoas que contribuiu no roteiro do Apagamento, que é esse filme que a gente está fazendo. Ela foi uma das avaliadoras do roteiro depois, junto com Wesley Barbosa, para ajudar a gente a, enfim, afinar as arestas ali do roteiro, pensar o que está mais afinado, sintonizado com essa estética afrofuturista, né? E aí, acho que toda essa questão da literatura, ela cai pro cinema, né? Desemboca também, acho que o cinema é por si só essa ferramenta tecnológica que no começo era vendida como uma coisa de outro mundo, né? Você pensar os processos iniciais do cinema, lá com os irmãos Lumière, que até dentro de uma sala de cinema o pessoal saiu correndo, porque imaginou que o trem ia sair da tela e atropelar as pessoas e tal. Para o que a gente tem hoje, né, de cinema, né, e aí tem vários, a gente trouxe 2 marcos principais aí, daria para ficar aqui o dia inteiro só falando de filmes que tem essa perspectiva e que estão construindo aí, que modificaram o cenário de como produzir cinema, né? Mas acho que você pegar 2, que inclusive o roteiro é muito parecido, que é o Metrópole, né, do Fritz Lang, de 1927, e o Matrix, né, que é da Lili e da Lana Wachowski, né? Que tem uma coisa muito interessante, que ambos estavam discutindo esse universo paralelo aonde os trabalhadores, de certa forma, vivem uma realidade paralela àquela que de verdade é o que a Matrix em si construiu, né? E que é muito louco, né? Se você parar para pensar, nessa época, em 1927, o Fritz Lang, ele constrói uma ideia de que existe um universo no subterrâneo, né? E nesse universo subterrâneo, as pessoas elas estão vivendo abaixo dessa galera que era de uma certa elite, que vivia numa sociedade
onde tinha carro que voava e não sei o quê. Tudo isso usando cenário, mano. Em 1927, né? Incrível, Então tudo... incrível. E aí você tinha ali essa população subalternizada que vivia no submundo e a galera que vivia na parte de cima, né? Com carro que voava, prédios gigantes e tal, não sei o quê. E no Matrix você tem isso, a realidade cotidiana e quem vivia nesse outro submundo, que era esse espaço da consciência ali das máquinas que está vinculado à Matrix, né? Ambos estão fazendo essa crítica social, ambos têm a ideia de que tem um personagem que vai salvar eles, né? A ideia desse mito do herói aí e tal, que no caso é o Neo, no outro é um trabalhador que em dado momento ele rompe com a máquina e tal, e tem também envolvido a coisa do romance, a história ali de um casal tal, que... Então o roteiro é muito parecido e ambos estavam ligados a essa ideia de uma perspectiva de construção de futuro, de um imaginário do que seria um futuro possível, né, onde os trabalhadores não fossem escravizados lá no primeiro momento, e nesse segundo momento onde os trabalhadores também não fossem escravizados, mas nessa perspectiva da escravização das máquinas, né, é isso, não sei se vocês lembram, no começo do Matrix, o Neo tá lá 200 horas no computador lá, e meio que ele fica meio louco, falando, não quero mais saber dessa porra. Então, eu acho que é um pouco esse processo também, né, de como a gente vai vendo as releituras históricas e como elas reconstroem a partir das ferramentas que você tem no seu período, né? O Matrix foi muito simbólico, assim, no momento em que ele constrói aquelas ferramentas de audiovisual que permitem que a gente congele o movimento no ar, né? Não sei se vocês lembram dessa coisa. Na época, todo mundo olhou o trailer, ficava louco, assim, como é que os caras fazem isso, não sei o que e tal. E a interlocução com um CGI que já estava começando a ser mais evoluído nessa época, né? Tudo isso modificou o cenário do cinema, né? E aí, para a gente dar sequência, tem esse slide aí que é bem interessante, que aí eu acho que vem um pouco para a perspectiva que eu acho que é o nosso foco central aqui, que é mostrar o quanto essa tecnologia ela está aí e está sendo reutilizada e ressignificada pelos nossos há muito tempo também, né? E aí eu trouxe uma frase do Nego Bispo, né? Que é um mestre quilombola, um filósofo quilombola muito importante. Procurem, Conheçam, porque esse aí é embaçado. E ele fala uma coisa, ele falou essa frase pra gente numa live, tava eu e o Avelino Regicida, que é um parceiro lá da do Morro Produções, parceiraço aí. E ele falou exatamente assim, eu perguntei para ele qual que era a sua perspectiva de futuro, né? E ele disse, a minha visão de futuro é a criança no colo da avó. E aí o Michael construiu essa imagem aí pra gente, usando inteligência artificial. Se você parar para pensar nessa frase que parece banal, olha como ela é potente. Ela está dizendo assim, que quando ele diz que a visão dele de futuro é a criança no colo da avó, ele está dizendo que aquela criança pequena ensina coisas para a avó. E a avó, com todo o seu repertório, ensina coisas para a criança. Aquela criança, no futuro, ela vira uma avó de novo. E ela ensina outra criança, que também ensina ela. Então isso é um tempo, né, espiralar que nunca se encerra, né? Então a visão de futuro, ela ao mesmo tempo é a visão de presente, é a visão de passado, como se esses tempos todos estivessem conectados, né? E é pensar nisso, né? Quando a gente pega lá aquela frase clássica que até o Emicida ficou conhecido aí no Amarelo, né? Que é um pensamento vinculado à ideia de Exu, né? Que Exu jogou no futuro a pedra e matou o pássaro no passado, né? Então tem muito a ver com isso, com esse tempo que está o tempo todo conectado, né? Então coisas que a gente faz hoje interferem também na nossa leitura de passado, que também vão interferir no como a gente vai construir esse futuro, né? Mais tecnologia social do que isso, sabe? Acho que é impossível. Isso né? Uma forma de visão de mundo, de entender, além de que está tudo conectado, entender as nossas formas de olhar para frente, sabe? Eu acho que isso é algo que é muito bonito de ver, de entender, ouvir você ir refletir, sabe? De entender essa conexão do nosso passado com o nosso futuro e ver que tem tantos e tantos pensadores que já falavam sobre isso e que tem essa releitura e essa leitura
de pessoas como você hoje, de trazer essa reflexão de uma forma também um pouco mais didática, sabe? Total, mano. De entender o quanto isso é importante pra gente É porque é não se louco. desconectar da gente, Me sabe? responde uma coisa, Maiqueiras. Quantas vezes, sei lá, sua avó ou alguém mais velho da sua família não resolveu um problema que você achava que era difícil ali, seja de saúde, com um chazinho com a planta que pegou no fundo do quintal que ninguém dava nada, com, sabe, o seu pai vai lá e resolve um negócio de luz com uma gambiarra X. Eu acho que tudo isso tem a ver com essa sabedoria de reconstrução, né, de civirologia, como o mestre Sorol falava, né? Sim. Que eu acho que é muito louco, né? E é isso, a gente não pensa que também é uma tecnologia você saber identificar aquela planta que você passa por cima todo dia e pensa que aquilo não tem nada a ver, né? Então acho que seja o celular, seja qualquer outra coisa que a gente tem hoje que expressa um grande avanço tecnológico, ele só é possível porque a gente também tem isso dentro da gente, que é essa força motriz de se olhar, de se organizar, de se entender no espaço e achar saídas para problemas concretos, né, mano? Enfim, aí tem um trecho aqui também do livro do Nego Bispo, mas pra gente não avançar muito, fica aí a leitura, depois vocês dão uma olhada. Eu queria dizer também aqui sobre algumas correntes, né, de cinema e de literatura que estão ligadas a essa construção também de um imaginário sobre o que é a tecnologia e da sua relação com as pessoas no presente, no futuro e no passado, né? Então eu coloquei aqui que a periferia, o cinema e a literatura, né, a literatura fantástica e de ficção científica. Acho que tem esse movimento do realismo fantástico que é muito interessante, né? Se a gente pegar, né, o Gabriel Garcia Marques aí, com 100 anos de solidão e outros trabalhos muito legais, quando ele recria, né? Ele faz isso, a pessoa que de repente ela vai pular de um prédio e ela vira um pássaro e sai voando, né? E tal, e uma coisa que todos esses movimentos que fazem a nossa imaginação reconstruir finais sobre quem são essas pessoas, né? Se a gente pega o que o rap faz também muitas vezes, né? Que você tá ali, você imagina que ele te coloca dentro de uma narrativa, você imagina que vai acontecer uma coisa no final e acontece outra, né? Tipo, então acho que tem toda essa possibilidade que a ficção leva a gente, né? Para construir narrativas onde o nosso povo, de certa forma, enfrente melhor os seus problemas, os seus dilemas, né? E aí eu trouxe aqui algumas referências, acho que uma coisa que virou um marco, acho que dentro da cultura contemporânea também, é o Black Mirror, né? Que traz essa coisa da distopia pro contexto real, né? Tudo coisas que a gente imagina que podem acontecer, né? Tem coisas que eu vi do primeiro Black Mirror que tá acontecendo, Tá aí. Eu acontecendo já agora. fico... A coisa da lente, né, no olho, uma lente que já tem, que você já consegue interagir com óculos de realidade virtual e outras coisas, a partir de uma lente no olho. Então você tá vendo a coisa acontecendo no seu próprio olho. Já tem empresa desenvolvendo já isso. tem empresa desenvolvendo. De fato. Aqueles cachorros de proteção de casa robotizado, né? Um bagulho. Assim. As abelhas, né? Morrendo, Isso é louco, né? E aí dizer também que já tem uma construção, né? No cinema periférico, já de 20 anos para cá, que tem pessoas que já estão imaginando essas coisas, né? Eu trouxe um exemplo legal aqui, que é o Arroz Feijão Cinema e Vídeo, que é um grupo que nem existe mais, mas de parceiros nossos, né, da Vanice, do Éder e tal, que eles fizeram acho que 2 filmes muito interessantes, né? Um é o Último da Fila, onde eles reconstroem um cenário familiar no meio da Praça da Sé, sem paredes, onde você imagina que você tá na casa dos caras, mas tá todo mundo passando, eles tomam banho no meio da rua, e fazem essa amplificação, né? O cara é engolido por uma carteira de trabalho gigante no meio da... e aí tem o outro que é o Cão de Fogo, né? Que é um cara que de tanto tomar cachaça, ele se transforma num cachorro, né? E aí você tem, então, esse imaginário, e a partir das ferramentas que a gente tem, né? Não são filmes que tinham grandes potenciais para trabalhar com inteligência artificial, como a gente tem hoje, ou com outras ferramentas de efeitos especiais, mas que estavam construindo a seu modo, com as ferramentas que tinham já há 20 anos atrás, possibilidade para trabalhos como o apagamento que a gente está fazendo hoje, coisas que são já, né, dentro do nosso contexto muito mais tecnológicas, né? E aí vamos falar agora especificamente de inteligência artificial.
E aí, antes de passar a bola para o Maiqueiras, eu queria que a gente visse um vídeo do Miguel Nicoleles, que ele dá uma introdução interessante aí sobre o conceito do que é inteligência artificial. Aproveitar e tomar uma água aqui. Então, água, Maiqueira? Vou pegar aqui da garrafinha. É até o 3 minutos e 7, tá? Aí, é bem rapidinho. Você pegou outro, né? Peguei aquele que demorava muito, mano, pra ele fazer o conceito, que o Nicoleles é doidão também, né? Ele começa a falar, aí ele lembra de uma coisa, ele fala um negócio no meio. Esse aí é o que eu vi que tava mais sintetizado. Tava mais sintetizado. Não lembro dessa entrevista. E é legal que você veja o próprio chamariz do vídeo, né? Que ele fala que os seres humanos, nós somos a única espécie que conspira para sua própria extinção, né? Muito louco. Pois é, a gente tá. É isso. A gente tá imaginando só como se a gente fosse eterno, e não é, né? Pode pôr o vídeo? Pode. Pode pôr. Inteligência artificial que não é nem inteligente nem artificial. Não tem nada de inteligente ali. É basicamente um grande repositório de dados com um algoritmo, né, um sistema de análise estatística, redes neurais, que basicamente estuda correlações. E diferente de nós, que extraímos conhecimento, entendemos o que uma correlação significa, esses sistemas não têm nenhum entendimento, não têm nenhuma inteligência, eles só vomitam as correlações mais frequentes, e quando eles não sabem a resposta, eles mentem. Acabou de sair um artigo mostrando que boa parte desses chat GPTs e essas coisas todas, eles não têm uma rotina para dizer, olha, eu não sei, como nós temos, né? Não, plágio é completo, né? Porque eles absorvem todo o material online que você colocamos, nossas fotos, nossos e-mails, toda a nossa presença online foi usada de graça. Então é como se você tivesse uma mina onde você tira o ouro de graça. Então o seu custo é zero. Aí já tá bom. E trabalho. E você vende um produto depois para nós, que fornecemos. É um negócio da China. Né? Aí tá beleza. É um negócio da 25 de março, porque... Já lembro que ele fala, literalmente o negócio da 25 de março, né? Que é tipo meio... Muito louco. Mambebe ali te dando... É isso, né? Eu acho que ele sintetiza muito bem, assim, esse lugar de... A gente tá alimentando algo que, na verdade... Pode nos enganando, de fato, porque ele é alimentado por um lugar da sociedade onde os dados que são coletados, ele não é a verdade do que nós sentimos, nós entendemos. Desculpa, toquei aqui. Ele tem esse lugar de crítica, acho que muito interessante, sabe? De entender que essa inteligência artificial, ela não é inteligente. Eu concordo muito com ele. Total. De trazer esse lugar de... É só uma rede complexa ali, mas que tá linkada ao que a gente... tá linkada ao dia a dia hoje, né? A gente vê tantas e tantas ferramentas e lugares que trabalham com a inteligência artificial, ainda que seja um lugar novo, um lugar que vai mudar muito, mas eu acho que realmente a gente tá vivendo já e vai viver cada vez mais essa distopia mesmo, né? Essas realidades que a gente estava falando dos filmes ali, o quanto isso está agora colocado na nossa realidade de vida mesmo, e o quanto é importante a gente entender quem nós somos dentro desse lugar, essa realidade que está aí nos computadores. Se apropriar, né, das ferramentas. Qual que é a nossa realidade mesmo, né? Do que a gente está falando, do que a gente está entendendo sobre tudo isso que tem acontecido, sabe? Se não for para trazer um lugar de avanço da desigualdade, avanço da fome, avanço de um lugar onde a gente entenda melhor o meio ambiente, sabe? Onde a gente respeite esse lugar que a gente chama de planeta, que é a nossa casa,
ele não faz sentido para nada, né? Não Se faz. as discussões não vierem para um entendimento onde como utilizar essa ferramenta, a gente tá Pois é. usando isso para quê, Vira sabe? mais um engodo pra nós mesmo de novo, né, mano? Mas acho que tem uma coisa legal que ele fala aí, é que a gente também esbarra pouco nos conceitos das coisas, né? E acho que é isso. O que é inteligência, né? Se a gente parar pra pensar, o que faz a gente ser entendido como alguém inteligente, né? A gente é alguém que consegue, de alguma forma, decodificar melhor as relações e o produto dessas relações no meio social, né? Então, assim, Ele até coloca como as correlações, as né? Porque correlações, é louco, porque tudo o que a máquina correlacionado. faz, né? A máquina pega tudo aquilo que está lá nos bancos de dados que a gente sobe, só que a gente não sobe tudo isso toda a nossa vida, 24 horas por dia, todo momento. Por mais louco que seja alguns youtubers aí, né? Não tá 24 horas por dia lá e também não é no tempo que as coisas de fato acontecem, né? E também não com a correlação. Ele fala uma coisa legal que assim, a inteligência ela tá ligada com a nossa correlação com o meio ambiente, né? Por exemplo, dizem que a evolução do humano, a galera fala, é porque ele começou a produzir cultura. Aí eu vi uma galera recente falando uma coisa que eu achei muito louco, mano. Isso muda todo o entendimento. Que o ser humano, o grande elo assim de ligação entre o passado da nossa existência como hominídeo e o presente hoje, tem a ver com solidariedade, tem a ver com como a gente colabora um com o Relaciona outro. com- Porque os caras encontraram o osso de um hominídeo que estava como se ele tivesse sido, de alguma maneira, remendado com uma espécie de, de, de manto, de alguma coisa assim, um emplasto que eu acho que foi feito nessa época para curar um cara que estava com a perna quebrada. Então, assim, o que acontecia antigamente? O cara, na época dos primeiros homens das cavernas, o cara se machucou, quebrou a perna, ficou para trás, vem o bicho, come ele e vida que segue. Começou a mudar quando alguém foi lá e falou assim, não, a gente não pode deixar nosso parceiro para trás. Quebrou a perna, quebrou o braço, vamos tentar remendar, vamos ver como é que faz isso. Então a gente foi desenvolvendo a nossa inteligência também para o cuidado mútuo, para a nossa sobrevivência. Né? E eu acho que máquina nenhuma vai conseguir fazer isso nesse sentido, porque tem a ver com realidade, do toque, do afeto, da construção, do não sei o quê, que está ligado numa dimensão que eu acho que essa inteligência artificial nunca vai conseguir chegar, essa dita, né? Porque é isso, não é? Tem a ver com como a gente colabora para a construção da nossa própria sobrevivência. E não da nossa própria degradação, né? Que é o que Nicoleles coloca aí. Então, assim, entender que a gente precisa estar disposto e afinado para utilizar essas ferramentas de uma maneira construtiva para essas redes de conhecimento e de fortalecimento estarem cada vez mais ativas e mais colaborando com os nossos processos. E aí volta com aquela coisa, né, Marquinhos, de que a gente estava falando, muita gente que a gente troca ideia diz do medo, de que, não, vai dominar a gente. Eu tenho mais medo do quanto muitas vezes as pessoas se emburrecem com as tecnologias todas, assim, ou ficam preguiçosas ou param de pesquisar, do que necessariamente com a tecnologia em si, porque Inevitável, né? é isso, a que gente é inevitável. atravessar todo mundo. E se a gente continua numa perspectiva de pesquisa, de aprofundamento, de solidariedade, de rede de construção, de criatividade, ele vai continuar com esse potencial. Agora, se a gente relega para as máquinas tudo, né, tipo, a gente abandona nossas vidas e o nosso planeta, aí sim, eu acho que isso é um emburrecimento, né? E o Nicoleles fala isso nesse vídeo e em outros, que ele aprofunda mais falando dessa coisa, de como a gente começa a emburrecer também na medida em que a gente para de utilizar a ferramenta de uma maneira criativa e entrega para ela processos mais básicos. Você vê, nas escolas tem crianças que estão... o nível de repertório das crianças mudou e o nível de escrita mudou, porque você já não exercita mais a coisa do escrever e não sei o quê, e você tem condensado cada vez mais as palavras. Né? E condensado cada vez mais, por consequência, a nossa forma de pensar. E aí você para de pensar, você reduz esse pensamento, você vai emburrecendo ao invés de
avançar, sendo que a ferramenta era para expandir nossa criatividade. E o né? cérebro humano é um músculo, né? Se você não Exatamente. exercitar ele ali, de entender que você precisa estar estudando para você poder evoluir como pessoa, isso não vai acontecer, né? Total. Eu acredito, Dani, que a gente hoje, assim, em geral, pensando na vida hoje, a gente tem, ainda mais aqui no Brasil, a gente tem uma experiência humana muito ruim, sabe? De muita dor, né? De muito sofrimento para ter algo, para viver, sabe? Para existir. É tudo muito caro hoje, é tudo, sabe? A gente é muito desconectado com a natureza mesmo, né? O processo de Principalmente nas plantar, cidades, né? colher, né? Principalmente uma cidade como a que a gente está, sabe? São Paulo. E eu acredito que, assim, muito da inteligência artificial vai afetar esse lugar de desigualdade, mas ao mesmo tempo tem muitos processos que vão melhorar se você consegue entender essas ferramentas, porque ele acaba democratizando também o Acesso. acesso mesmo, sabe, a vários tipos de funções e ferramentas que eram e é muito caras. Eu acredito que você, de forma criativa e aí colocando o brasileiro é super criativo, né, de utilizar todo tipo de ferramentas, redes sociais está aí que eu diga, né? Pois é. Na quebrada, então, mais ainda, né, mano? A criatividade é a nossa forma de sobrevivência também. Mas eu acho de ter ferramentas onde realmente as pessoas consigam ter algum tipo de auxílio, sabe? Maior do que elas poderiam fazer sozinhas, sabe? Hoje a gente traz um pouco desse lugar de várias ferramentas, né, de inteligência artificial, desde a Adobe, que está aí, uma empresa que está super investindo em inteligência artificial, né, com vários tipos de recurso, Firefly, podcast, que é incrível, né, colocar um áudio ali, o áudio poder ter um tratamento muito melhor do que foi captado, sabe, como o próprio Photoshop com a imagem, né, de poder manipular a imagem de uma forma muito mais facilitada do que sempre foi, sabe, fora o custo, né, do que sempre teve no mercado, né, de como você ia acessar, ainda mais pensando na gente periférica, como que você ia acessar um entendimento de arte aonde precisava de tantos recursos, tanto conceitual mesmo, sabe, de entender Como de ferramenta. de De sabe, estrutura, né? de estrutura. A gente vinha conversando quando eu tava preparando essa prosa aqui com vocês. A gente vinha lembrando de vários momentos, né? E um deles eu tava lembrando de um amigo meu que trabalha com estúdio de gravação, tal, de música, um baita músico, tal, o Pedrão. E ele tava falando assim, Dani, agora com essa ferramenta do Adobe Podcast, por exemplo, que a partir de inteligência artificial, os lugares onde a sua fala falhou, sei lá, um microfone deu problema, ele reconstrói a sua voz com o mesmo timbre. E aí é muito louco, ele falou assim, mano, às vezes por conta de um errinho ali técnico, de um cabo ruim, de alguma coisa, aconteceu um bagulho desse, para eu conseguir arrumar esse áudio, eu ficava horas, não sei o que e tal, e não conseguia, aí no final acabava que eu perdia um puta tempo do meu tempo criativo, que é o que eu queria dedicar mesmo, era pra mixagem, para construção de camadas, exploração dos efeitos de som, de áudio, e aí eu não tinha tempo, porque eu perdi tanto tempo corrigindo o áudio, limpando os ruídos do cabo, do não sei o que, que eu perdia tempo. Então, assim, nesse sentido, a inteligência artificial virou uma puta ferramenta, porque ao invés de você não precisa mais ir num grande estúdio com uma puta estrutura e fazer isso e perder horas. Não, você joga o bagulho lá, dá um clique, 3 segundos ele limpou seu áudio. Isso que a gente está no começo desse rolê todo, né? De ser afetado e atravessado por essa inteligência artificial dentro dos consumos diários, né? Seja dentro do audiovisual, seja na vida, né? É uma coisa que inevitavelmente vai mudar a vida de todo mundo daqui para frente. E a tendência é que ele fique cada vez mais, né? Porque essa coisa do aprendizado de máquina, que é o que faz a inteligência artificial ir aperfeiçoando, tem a ver com a gente. Conforme a gente for cobrando mais também do software da máquina, do que ela pode fazer, ela vai evoluindo a ponto de, a gente ter processos que vão ser muito mais facilitados. É claro que é isso também, né? Como falamos desde o começo, tem essa faca de 2 gumes. Quanto vai ser esse software,
o quanto essa tecnologia vai se pulverizar na periferia e vai chegar mesmo com um custo acessível para os pares e tal, pode ser complicado e é um processo que é isso, né? A gente não pode esquecer que a gente está no capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, pensar que muitas dessas ferramentas estão hoje gratuitas, ou em fase de teste, ou não sei o quê, ou por um preço muito baixo, sendo acessíveis para todo mundo, quanto mais isso for acessível, mais dominado, mais barato vai ficar, porque aí vai se pagar mais caro também para quanto mais ela for se aperfeiçoando, quem tiver num nível diferente, né? Enfim, disputas de mercado aí. Eu tava conversando com o Dico, né, o Jaime Dico Lopes, da Rádio Mixtura, Parceiro. e parceiro, e aí ele tava falando o quanto é assustador entender que a cadeia de trabalho, ela também vai ser muito afetada, né? E aí quem tá nessa cadeia de trabalho são os trabalhadores, normalmente de periferias e de todos os lugares, né? Mas o quanto isso é isso, é assustador de entender que se essas pessoas não se reciclar, se atualizar, elas vão perder seus postos de trabalho, sim. Vão mesmo. Vai acontecer essa mudança na relação de trabalho, empregador, mas também vai dar autonomia de tantas e tantas pessoas fazerem, desenvolverem seu próprio trabalho de um lugar inimaginável ainda. Total. Sabe? Eu acredito muito que é isso, por ser inevitável e a gente saber que vai ser atravessado, a gente precisa entender, a gente precisa olhar de uma forma com que a gente entenda como que a gente se relaciona, em que pé que a gente entende isso na nossa própria vida, né? Para além só do audiovisual, da nossa ferramenta de trabalho, eu acho que o quanto a inteligência artificial pode também facilitar nosso dia a dia ali em várias questões, né? E amplificar até alguns processos, né, Maiqueiras? Eu vejo, por exemplo, o trabalho que você vem fazendo com produção de imagens a partir de IA é muito legal. Eu queria até que a gente mostrasse aí umas imagens. Tá no Drive, mano. É esse link que tá em cima. Porque tem uma parada muito legal que é também entender que, assim, voltando àquela discussão sobre o quanto as ferramentas elas dependem da gente, da nossa avaliação, da nossa criticidade, de todo o processo, também entender que as ferramentas elas também precisam do nosso impulsionamento para superar alguns problemas que são estruturais, né? Por exemplo, você vinha falando que é a coisa de não encontrar imagens de pessoas negras dependendo do comando que você dava lá na ferramenta e como desenvolver certas perguntas, certas coisas mais elaboradas para a máquina permitiu que você começasse a construir imagens. Fala um pouco mais desse processo aí. São fotos. Só as fotos, o vídeo não. Pode ir passando pro lado, assim, que vai aparecendo. Esse é um estudo que eu tenho feito, Dani, a partir de uma inquietude, sabe, de tudo que eu via de imagens relacionadas à criação de imagem digital, a esse lugar de imagem a partir de inteligência artificial. Eu via tudo de pessoas brancas, de um lugar, sabe, onde as pessoas estavam sendo representadas. E, quer ver, se você puder voltar, fechar essas imagens e ir lá no começo, no link tem... E aí eu venho trazendo também, lá no final então, né, que tá invertido do que eu vejo. Trazer esse lugar de um olhar de pessoas negras, tanto num lugar do audiovisual, como num lugar também... tem bastante imagens aí de trazer... Uma perspectiva futurista. Uma perspectiva, né, afrofuturista também, sabe? De a gente se ver representado também dentro desse lugar criativo, dentro da tecnologia, né? Eu acho que é muito desse lugar de trazer um pouco como que a gente se vê também, tanto no futuro como criativamente. Acho que é uma tradução criativa de como eu olho a vida, sabe? Tá vendo? Que tem muito desse lugar também de trazer
esse lugar de afeto, sabe? Da De relação, né? das relações, sabe? Muito louco. Eu acho que E da tem sido interação muito legal, homem-máquina na verdade. também, né? Tem sido muito legal, assim, ver essas imagens e criar essas imagens a partir de um imaginário nosso, sabe? A partir de coisas que eu gosto, coisas que eu gostaria de ver e que eu ainda hoje procuro e não tem, sabe? Então, Pode crer. poder criar essas novas narrativas visuais, sabe? Tem sido um lugar Muito muito louco. legal, sabe? De poder estudar, E de é poder... louco, Maiqueiras, que eu lembro que logo que surgiu essas ferramentas de construção de imagem, a gente até viu vazou umas coisas aí na grande mídia, nos jornais até, de pessoas que estavam, por exemplo, se você colocasse empresário, Uhum. aí aparecia Só os sempre uma brancos pessoa lá. branca. Se você colocasse bandido, aparecia sempre pessoas negras. Uhum. Então, assim, é como se reflete na sociedade. Esses bancos de dados estão estruturalmente marcados também pelo racismo, pelo machismo, por todas as questões que atravessam a gente do ponto de vista social e político, né, mano? Uhum. Então é muito louco também você construir essas imagens, que é isso. Se o aprendizado de máquina é o que vai fortalecer para aquele envolver, na medida em que você também vai fazendo novas perguntas para a máquina e vai também ensinando ela a colocar as pessoas numa perspectiva de potência, né, de vitalidade perante ao futuro, aos processos criativos, a esse futuro possível que a gente quer, eu acho que a gente também está ensinando, na realidade, as pessoas a verem isso de uma maneira diferente, né, inusitada e principalmente criativa. Né? Essas imagens, nesse banco de imagens tem algum software que eu utilizei para construir. No começo eu utilizava o Midjourney, só que aí ele ficou só pago e aí ele é muito caro. E aí hoje eu tenho utilizado o Microsoft Design, que é uma ferramenta gratuita de criação de imagem. E também tenho utilizado o próprio ChatGPT. Diretamente no ChatGPT eu tenho feito, até mesmo em português, né? Eu tenho utilizado algumas coisas de... É isso, é um estudo que... É isso, também de estressar a máquina, de entender como ela entende a gente, de ficar ali explorando a criatividade, entendendo ali a forma com que ela se relaciona com os resultados que ela me traz, com o que eu quero, sabe? Existe um lugar que hoje, para utilizar a inteligência artificial, acho que nesse campo de pesquisa, que é muito tentativa e acerto. Ir lá testando, ir lá entendendo, sabe? E aí esse é um estudo que eu trago de tentativas, erros, acertos e tem várias coisas. E é muito louco, né, Maiqueiras? Acho que tem uma coisa no cenário, principalmente de produção de imagens, seja elas estáticas, como você mostrou aí, como de imagens em movimento, que é como num curto período de tempo a coisa mudou muito, né, mano? Assim, aí eu queria até pedir depois, Thaís, se puder pôr o vídeo. Tem um vídeo que a gente mostra aí, usar a inteligência artificial no cinema é inevitável, acho que está escrito assim no YouTube. Que ele vai mostrar os dois momentos da inteligência... Sora. Isso, Sora. Que é uma ferramenta que tá para chegar aí e vai revolucionar o mercado audiovisual mais uma vez, porque a partir do momento que você democratiza praticamente os efeitos especiais, dando vazão para sua criatividade em um lugar onde é mais robusto, que você tenha mais qualidade técnica na imagem, sabe? Você tem, esse grande banco de dados plagiando todos os efeitos que tem aí, você usar isso criativamente a partir das suas narrativas, repertórios, experiências, eu acho que a gente vai ver coisas incríveis, sabe? Tanto no campo do audiovisual, como no campo da linguagem visual mesmo, sabe? E voltando até pra coisa, né, Marquês? A gente vinha falando disso também na produção do apagamento e outros momentos, que é o quê? Se a gente parar pra pensar, mano, a nossa perspectiva de produção de cinema com baixos recursos, com baixo orçamento, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que crie imagens das quais a gente não tem dinheiro para ir lá fazer um drone ou construir levar uma equipe para produzir em outro país e fazer não sei o quê, e você ter condições de criar, né, essas imagens ou produzir
coisas que facilitem o processo da elaboração criativa, pô, é um ganho, né? E aí volta a coisa do como utilizar, né? Como a nossa perspectiva e a nossa influência como pessoas periféricas, tal, que tem esse olhar sensível e criativo para poder estressar a máquina para que ela aprenda também a fazer as coisas na nossa perspectiva, né? Ô Dani, uma coisa que tá no ponto ali, né? Deixa eu só falar uma coisa. Pode No ser no começo, começo no mesmo. começo. É uma coisa que claramente eu vejo a longo prazo, assim, o nosso trabalho e nós dois estamos nesse caminho. Nós somos documentaristas e entendemos a realidade a partir da nossa realidade. O quanto isso vai ser rico no futuro, onde as pessoas não vão ter mais a noção de realidade e não vão ter mais a criação da memória que a gente tem de tantos e tantos materiais que a gente guarda, que a gente entende que é uma riqueza nossa, rica tanto oralmente, sabe? Tem a Rádio Mixtura que tem vários tipos de arquivos de áudio, como nos nossos próprios filmes, né? Essa mistura, assim, tem imagem que você vê que você fica assim. Tem imagem que você Caramba, entende, isso não é real, que você vê ali, e o mercado já está usando. Eu acho que, e aí é um pouco o quanto é impressionante é esse avanço Em tão pouco em tão tempo. pouco tempo, né? Acho que esse vídeo ele Vai mostra mostrar um pouco isso. Vamos ver ele e a gente vai conversando. E isso é um vídeo feito por inteligência artificial em 2024. Isso é um vídeo feito por AI em 2023. 2023, ano passado. Isso é um vídeo feito por inteligência artificial em 2024. Aí pega 2024, quantos pretos também tá ali sendo mostrado, né? Isso aqui é um Mas vídeo... olha a perfeição, né, mano? Aí de não, é imagem. incrível, Impressionante. incrível. A linha de expressão Ó, de tudo, sabe? movimento. A fluidez do movimento, da física mesmo, né? Você lembra que nos primeiros Eu não sei qual é a posição rolava muito de aparecer Da uma mão. pessoa com mais de um dedo na Sim. mão? Ali naquele estudo de imagem tem várias. Você vê um negócio desse, vê uma evolução dessa em um ano, é assustador. Acontece o seguinte, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, eles lançaram esse modelo de aprendizado chamado Sora, que é você criar vídeos a partir de pequenos comandos de texto. Por enquanto são só exemplos, são só ideias do que o modelo pode fazer. Né? Por enquanto está gerando só vídeos em 1080p de até 1 minuto. Esse não é o primeiro modelo que gera vídeo a partir de texto, né? Você tem aí o Runway Gen 2 já há um tempo, mas acho que o mais impressionante desse Sora é o nível de realismo, o nível de detalhes, o nível de complexidade. Alguns shots que, se eu não te dissesse que é feito, é gerado por inteligência artificial, eu duvido que você saberia. Uma mulher estilosa caminha pelas ruas de Tóquio, iluminada pelas luzes quentes de neon da cidade. Ela veste jaqueta de couro preta, longo vestido vermelho, botas pretas e carrega uma bolsa preta. Ela usa óculos escuros e batom vermelho. Ela anda com confiança, de forma casual. A rua coberta de poças de água reflete as luzes de neon. Um trailer de um filme mostra as aventuras de um aventureiro espacial de aproximadamente 30 anos, vestindo uma touca de lã vermelha tricotada no formato de um capacete O de moto. quanto é importante Céu azul, você descrever deserto de sal, tudo estilo que você quer filmado ter em na 35 cena. milímetros, cores vivas. Close-up fotorrealista de Famosos dois navios piratas prompts, batalhando né? dentro de um Aí cofre. tá beleza, Um acho jovem que daí em já torno pode de 20 parar. anos lendo um livro Ele vai- sentado em uma nuvem. pode- Arquivo histórico pode cortar da já. Califórnia durante a corrida do ouro. Super close-up de uma jovem de 24 anos Olha piscando isso. em Marrakech durante o pôr do sol. É demais, né, mano? É isso, né? O quanto você tá falando agora do detalhamento do comando é importante para que a máquina entenda, né? Uhum. Mas aí eu vi uma coisa ali que volta à nossa discussão, né? Você vê, ele coloca, mulher anda, tal, não sei o quê. Ele já pressupõe que a mulher é branca. É isso que eu Coloca, homem coloca tal coisa, ele pressupõe que o homem é branco. O astronauta, branco. Então, assim, você entende que como é isso, o aprendizado de máquina depende do nosso estressamento também dessas Quanto é ferramentas, importante né? a gente utilizar mesmo para que ela aprenda a se relacionar com a gente também, porque senão ela vai ter a inteligência artificial vai estar sempre num lugar deturpado da realidade e sendo mais uma ferramenta da gente De opressão da gente. da gente estar sendo oprimido, da gente estar sendo Invisibilizado. desvalorizado, invisibilizado mesmo. Total. E aí a gente tem uma coisa legal que eu acho que a gente vai mostrar algumas ferramentas agora aqui,
que são essas várias possibilidades que a inteligência artificial entrega para a gente nas diferentes modalidades dentro do audiovisual. Porque uma coisa é, o audiovisual como sétima arte, né, ele permite que você tenha um pensamento através dessa coisa mais estética do design gráfico. Então a gente mostrou aqui essas imagens que são produzidas, essas imagens estáticas e tal. Você tem essa coisa de como ela faz isso no vídeo, como a gente mostrou no Sora. E a gente tem como ela faz isso em texto e em áudio, né? E aí a gente vai fazer uma experiência agora aqui. Maiqueiras vai, usando o chat GPT, construir uma letra sobre a gente, sobre esse encontro aqui. E depois vai transformar isso em música a partir de um outro dispositivo, que é o Suno. E aí a gente vai ver o que ele vai produzir aqui. Vamos lá, vai falando o que é que você tá falando, Maiqueiras, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Jamak tem uma música? Vocês têm uma música aí? Vamos lá. Eu coloquei aqui, logo no começo aqui da nossa conversa, Dani, escreva uma letra de música falando sobre o Jamak e colocar que o projeto Jamak Cinema Digital convida Daniel Fagundes e Michael Mota. Então, a partir desse prompt, ele me deu uma letra, eu copiei essa letra e mandei pro Sora. E agora... O Suno, né? O Suno. Sora, olha, tá querendo criar vídeo. O Suno. O que é impressionante é a rapidez de criação dessa ferramenta. Então, assim, não para um produto final, mas para uma perspectiva de estudos, de entender o que pode ser feito, entender como você pode ter uma construção onde você consegue ter uma comunicação mostrando para alguém, mostrando, sabe, você tira a ideia do zero já e coloca ela de uma forma concreta, né? Então, aqui ó, aqui já deu, o celular aqui vai pegar o áudio. Vejam aí, letra e música, hein? Feita pela inteligência artificial. Não, feita por mim, a inteligência não fez nada. Ah, tá vendo? E aí a discussão. Feita com, né? Feita com. O certo é com. Na quebrada onde o concreto aprisiona, o Jamaxixi, o bobo tocou na lona. Pincel na mão, o povo vira artista. De esquina em esquina, periferia é pista. Não é só muro, é pintura da favela. Transformação pintada, nova aquarela. Mônica Nador desenhou um caminho onde a arte é revolução, ninguém tá sozinho. Jardim Miri é fogo onde a vida encena. Cada muro tem história, a memória é eterna. No Jamassi a gente cria, a gente faz. Arte pública, liberdade que se traz. Pintando o futuro, rabiscando a verdade. Na periferia a gente constrói nossa cidade. Chama-se é resistência, pulso da favela. De tela em tela. E é engraçado que eles banham tanta criatividade que ele cria duas versões da mesma. Você escolhe qual que é o do ritmo mesmo que prompt. você quer. Você pode escolher o tipo de voz, né? Se é feminina ou masculina. Aqui eu não coloquei, ele foi no aleatório. Então às vezes ele coloca a voz feminina. Vamos ver a outra versão. Outro ritmo. E a gente vinha conversando também, né? Como assim, o repertório de melodias e Na arranjos, né? quebrada onde o concreto aprisiona, o Jamassi chegou, tocou na lona. Pincel na mão, o povo vira artista. De esquina em esquina, periferia pista. Não é só muro, é o grito da favela. Transformação pintada, nova aquarela. Mônica Nador desenhou um caminho onde a arte é revolução, ninguém tá sozinho. Jardim Miri é um palco onde a vida encena. Cada muro E o que é mais tem história, interessante é memória pensar, eterna. No Jamassi, como é que ele a gente conhece a cria, Mônica gente Nador? faz. Arte pública, Como é que ele conhece o liberdade Jamak? que se traz. Como é que ele conhece o Michael? Como é que ele me conhece? Na periferia a gente Não, ele constrói falou. Faço uma pesquisa do Jamak. Ele já vai lá, a inteligência artificial já pega ali o que tem de dados. E aí eu pedi para fazer uma música inspirada no Jamak. E aí ele já traz essas ferramentas. Você falou Jamak? Já liga a Mônica Nador, já liga ao bairro do Jardim Miriam. Aí quando ele colocou lá, Jardim Miriam, apresenta Daniel e Michael, aí ele já vai buscar a gente, já sabe quem é, então. Tudo isso diz aquilo que o Nicoleles falou lá atrás, né, mano?
os bancos de dados estão aí. Eles sabem e a gente mesmo está alimentando, a gente fomenta. Desde que a gente sobe informações nossas no Facebook, no Google, em qualquer lugar. Ele recolhe essas informações e a partir disso ele faz. É impressionante porque é isso, né, que a gente já vinha falando. O mais impressionante é o quanto ele consegue fazer essa correlação, né, a partir do banco de dados, né? Porque é muita informação, assim, de vários lugares, e ele consegue ali sintetizar e te dar uma... E você vê, faz sentido, né? Uma letra que é até legal, poderia dizer, ó, foi feita por algum parceiro aí e tal. Conhece, né? Conhece porque as informações que estão sendo dadas ali são informações que, de fato, a gente está fomentando, né? Deixa eu ver, vou criar uma imagem aqui. Cria uma imagem de 2 homens negros falando na frente de 2 pessoas no computador, com pessoas ao fundo e ao lado uma mulher negra, Intérprete de... de Libras. Vamos ver. Produzir uma imagem agora, no mesmo chat GPT. A letra foi feita no chat GPT, eu aguçando ela para poder falar sobre o Jamaica. Olha a imagem, mano. Surreal. Vamos ver se vai dar... Vamos aproximar da câmera ali. Deixa eu ver aqui onde está. Não, né? Eu consigo passar. Passar agora? Vou mandar no... Mas é muito louco isso, é entender... Manda aí, Dani. De novo, né? Como é que a ferramenta... Manda pra Thaís. Mas ele não colocou, por exemplo, a intérprete. Colocou embaixo aqui, ó. Ah, é verdade. Esse agora você usou o quê? Esse foi o da Microsoft? Não, eu usei do próprio chat GPT. Ele gerou a imagem dentro do próprio aplicativo. Ele gera também, né? Tem essas duas possibilidades. O chat tá totalmente gratuito ainda, né? Tá gratuito? Mas ele tem também... Tem versão paga, né? Versão paga, é. Ô Dani, manda essa também, por favor. Fez uma outra? Mandei. E aí, gente, vamos ver também as outras ferramentas pra gente não... A gente tinha trago também o Tilt Brush, que é uma ferramenta muito legal. Mas aí vocês vão ver aí isso que... E aí é louco, né? Porque também tem uma coisa que é o como a gente aprende a desenvolver as perguntas, né, Maiqueira? Que eu acho que isso que é o que eu mais tenho reparado. E acho que você tem feito um uso muito legal, que é conseguir... E, de novo, olha como isso tem a ver com repertório, né, mano? A gente tá falando que a ferramenta da inteligência artificial, ela tá, de alguma forma, reduzindo o nosso repertório, né? Os dados estão comprovando isso nas escolas e tal. Mas olha o quanto, se um professor sabe de fato se valer disso, ele fala, não, você vai ter que fazer uma pergunta legal aqui, desenvolver uma descrição para o chat GPT. Você desenvolve repertório. Porque você faz a pessoa descreva, porque a máquina funciona com detalhamento de informação. Então, quanto mais você detalha, quanto mais você faz, mais você vai conseguir entregar uma imagem que corresponda com o que você quer. Mas olha o quanto isso tem a ver com a nossa possibilidade de intervenção com a ferramenta. É o professor, é você, como um mediador da ferramenta, sempre disposto a entregar o melhor possível daquilo, a fazer um uso de fato criativo, pedagógico, político, porque isso vai fomentar, né? Falando, só os personagens que vocês falaram que são negros, todo o restante. Então, tá vendo? Entendeu? Você vê que, assim, claramente a ferramenta, ela tem um lugar de reflexão da sociedade, sabe? Quando você vê as imagens, se você não descreve os personagens, você não vai ter negros. Se eu colocar aqui, cria uma imagem com 2 pessoas falando na frente
ele vai criar uma imagem só de pessoas brancas. Então é esse lugar também que eu tenho aguçado a inteligência de poder a gente ter as nossas referências em lugares de que a gente também se sinta representado, sabe? Quando eu vejo uma imagem, eu sei que essa imagem ela foi feita de forma digital, mas eu me conecto com ela de ver um cara Sim. negão ali, tá ligado? Trocando ideia. Então é algo que eu tenho estudado e tenho trazido pro nosso contexto, sabe? Pro nosso trabalho, pro nosso estudo, sabe? E é muito legal ver as outras ferramentas. A gente vai conseguir, você acha, colocar o Tilt Brush? Acho que não, Mas porque... senão vamos mostrar o vídeo. Acho que aí a gente fala um pouco sobre, você diz como é, porque... Qual que é? Do Instagram? Não, é um YouTube também. Tem o apagamento, live... Tilt Brush... Tá, como que é o nome da Ana Dream. Ana Dream. Virtual Reality. Acho que sim. Ana Dream aí, isso. É legal porque, de novo, essa ferramenta que vai mostrar aqui agora, ela tem essa perspectiva da criação artística do desenho, né, da pintura e tal, e criando nesse metaverso essa possibilidade de desenhar, de explorar o ambiente. E essa mina tem levado isso ao limite, a ponto de ela conseguir se colocar dentro, né, o Maiqueira está até falando de como ele está estudando para tentar reproduzir esse vídeo, e é difícil, porque mesmo tendo óculos de realidade virtual e tendo a ferramenta, você tem que ter outros softwares para conseguir construir isso que ela faz aí que a gente vai ver no vídeo, que é de colocar... O vídeo parece mó simples, você olha ali, você vê uma mulher ali... Terceira dimensão, ela entra dentro do quadro, olha lá o que ela faz. Esse é um experimento que ela fez no Louvre, lá em Paris. E aí é isso, essa ferramenta, ela permite que você pinte, né? Então ela pintou, reproduziu alguns quadros que tem no Louvre. Mas tudo isso com 3 dimensões, né? Que é o mais maluco. Ali ela fazendo ali ao vivo, e aí mostrando essa arte gráfica ali na realidade virtual. Imersiva, né? E que é muito legal você brincar com as perspectivas, você entrar no desenho, você, sabe... Você dialoga com a arte num lugar, assim, muito interessante, sabe? É muito... ela tá pintando em 3D. A pintura dela, o que sai da mão dela, ela cria um 3D. Então ela consegue, dependendo do lugar que ela vai ver uma outra imagem, uma outra forma. Por exemplo, você tá olhando de frente, tá exatamente 3D na sua frente. Se você vai pro lado, você vai olhar lateralmente. E vai moldando exatamente ela pode ir fazendo modelagem. Segundos, terceiros, quartos planos, você vai dando profundidade de coisa de quilômetros, se você quiser. É isso que é mais louco, assim, você vê que tem essas camadas que se sobrepõem. Ela começa a fazer uma coisa aqui no primeiro plano, ela faz esse objeto, ela termina, ela vai mais pra frente, cria um outro fundo, gera um outro mais pra frente, volta pro primeiro. É muito louco, mano. É muito interessante mesmo o avanço tecnológico da ferramenta, assim, da capacidade de criação, sabe? Mostra aí, Marqueiras, pra galera que não viu aí na filmagem o óculos. O óculos, né? Esse strap box aqui que eu coloquei, ele não vem com óculos, eu coloquei para poder ter uma estabilidade e poder também colocar uma bateria externa, né? Mas ele... É isso, ele não precisa de... Isso é uma coisa legal também de falar, que ele não precisa de um outro software, um celular. Isso aqui já é o dispositivo, né? Aqui você liga ele, você já vai ver a imagem ali, E também tem vários tipos de utilidades. Aqui é um só. E tem vários tipos de utilidade que você não precisa nem do controle, que é esse controle aqui. Tem várias coisas que ele reconhece sua mão e você faz o gesto com a própria mão. E aí aqui você usa também para interagir nesse mundo virtual.
E aí, gente, tem uma coisa, aí, indo já para os finalmente, a gente tá... Mas tem uma coisa legal que tanto essa ferramenta como algumas que a gente mostrou e algumas outras que a gente vai mostrar ainda, a gente pôde utilizar nesse filme que é uma coprodução da Caramuja, da minha produtora, com a do Michael, que é a Dois Neguinho. Que é essas interferências de inteligência artificial dentro do próprio filme. E muitas vezes para permitir que você também tenha essa experiência imersiva dentro do que a gente quer como proposta narrativa, conduzir o espectador. Então, por exemplo, essa do óculos, a gente estava conversando a última vez que a gente se trombou, né, Maqueiras? Que tem uma hora que o personagem, ele tem uma memória de um ritual que ele participou com o Soba, que é essa liderança espiritual e política dentro de comunidades angolanas, né? E esse Soba remete ele a esse mundo espiritual, tal. E tem uma coisa que é um fenômeno histórico que aconteceu aqui, que é narrado em muitas das histórias, né, da violência, da escravização e do tráfico negreiro, que é que eles faziam as pessoas, antes de sair da sua terra, darem 7 voltas em volta da árvore, que é uma árvore que é simbolizada como a árvore da memória, né? E quando você dava as 7 voltas, você tinha sua memória apagada, para que você não lembrasse das tragédias que foram vividas nesse processo, para poder tentar viver sem essa memória anterior que te permite, de alguma maneira, se conectar só com aquele presente, ainda que ele também fosse tortuoso, né, tal. Então a nossa ideia é construir essa pintura dessa árvore a partir desse processo, né, e das próprias voltas que vão se dando em volta da árvore, né, que é essa memória do apagamento, né. Então, você entende como a coisa da ferramenta, ela depende também da gente, nesse processo narrativo, construtivo, poético, né, estético, para poder fazer com que essas ferramentas possam ser, de fato, utilizadas de uma forma, como a gente já veio falando aqui, né, política também, O minimamente solidária, saudável, né? Acho que minimamente também... saudável, né? E entender que essa interação é isso, ela pode ser potência, né, mano? Ela pode ser, porque é a ferramenta, né? E o que a gente vai fazer dela é que vai modificar esse processo, né? Vai Aí, colocar o trecho do apagamento? vamos colocar o trecho do apagamento, mas antes eu queria mostrar uma imagem, um vídeo do Instagram, que é o que a gente, dentro desse trecho que vocês vão ver, a gente usou esse trecho que a gente vai mostrar aqui editado, a gente mostrou isso, aí só coloca do começo, que é esse também é uma outra ferramenta que chama Pangeia, né? Que ela interage com inteligência artificial em cima de imagens que você fez com vídeo, né? Então você vê, ela te gera outras camadas. Aí nesse caso aqui, esse Deixa exemplo, rodando mesmo que ele volta pro começo, tudo bem. essa ferramenta, ela tem essa possibilidade de você pegou o material que você gravou e ela reconstrói em cima. E aí nesse caso aqui, esse exemplo, ele está mostrando algumas interferências, mas ela chega até um nível de parecer aqueles desenhos futuristas, tal, uma coisa de gerar uma imagem negativada de uma estrutura, tal. É bem, bem interessante, assim. E aí, alguns dos testes que a gente fez e está fazendo tem a ver com isso, de pegar alguns cenários que a gente utilizou também de Angola no nosso filme para poder criar essa coisa dessa interferência maligna aí, dessa ciência do apagamento, né? Legal? Vamos ver agora o trecho, só para vocês entenderem como é que a gente utilizou isso também dentro do filme. Pode colocar do começo mesmo. Esse é spoiler mesmo, hein? Esse é spoiler. Dia 5 de dezembro a gente vai lançar o filme no Sesc Campo Limpo às 7 horas da noite. Estão todos convidados.
de realmente estar em casa. São mais de 416 mil casos confirmados, 18.500 mortes, estão internos. Isso a gente viu que nós vai ganhar a guerra contra a Covid-19. Agora, se está Cerca de 85% da população da África não recebeu nenhuma dose de imunizante contra a Aí é uma hora que... Na hora que colocar. Você viu que os buses têm uns chips no meio? Sim. Angola prolongou o estado de emergência para conter a propagação da Covid-19 por 2 semanas. A pandemia fez 2 mortos no país até ao momento. O Presidente da República, João Lourenço, prorrogou a medida depois da aprovação do Parlamento por unanimidade. Este período agora, desde a meia hora até dia 11 de abril, regressam ao ano não concluídos. O próprio comandante das Forças Armadas admite a existência de baixas, principalmente devido ao arrebentamento de minas que voltaram a ser colocadas nas estradas da região. As autoridades civis dão relato dentro do acontecimento e pressionam o interno para agir. esta terra mexida, toda cada mina. tivemos Estava lá palavra só apanhou a parte de cima, causou logo 5 mortos da tropa e 16 feridos, incluindo o motorista. Por causa da E a reação, minha é com as muito duas seca, forças né? reacionárias, Bicho como afado. uma minhoca que penetrou no formigueiro e as formigas atacaram em todos os lados. Quer dizer, digamos, é um elefante que se introduziu dentro da água e que perdeu o seu peso. O povo rodeou e continua a rodear, continua a defender os seus objetivos, o povo. Por isso, não pode ter sucesso. As mortes por Covid-19 aumentam em Angola, com um registro nas últimas horas de mais de 20 vítimas. De acordo com os dados da Direção Nacional de Saúde, foram notificados mais de 400 casos positivos de doença e a recuperação de 427 pacientes. Dos casos positivos, cerca de 300 foram registrados em Luanda e os restantes Aí, deixa eu ver.
até a hora da arma. Aí tá beleza, Thaís. É isso. Ali deu pra gente perceber, né, alguma dessas interferências, né? Só um spoiler aí, quem quiser ver mesmo vai ter que ver lá no dia 5. Mas acho que essa pesquisa ajudou muita gente a achar algumas soluções, né? Acho que isso tem a ver com várias coisas, né, que a gente falou aqui hoje. Por exemplo, o começo que vocês veem ali, Luanda, Angola, a gente não foi até lá. Então você tem imagens de banco de imagens e tem algumas imagens que a gente, na parceria, a tecnologia da solidariedade nossa aí das redes também, uma parceira que ia para Portugal, passou teve uma parada em Luanda, e aí ela ia ficar 24 horas, conseguiu uma licença lá para sair só para fazer as imagens de cobertura. Aí tem um parceiro nosso que é de Luanda, o Celestino, que ele ajuda a gente na nossa plataforma de vídeos, que é a Videoteca Popular. E aí o Celestino foi lá e foi meio que o companheiro dela para ajudar ela a produzir algumas das imagens. E aí, somado a isso, a gente acrescenta a ferramenta da inteligência artificial, um pouco para jogar naquele... Não sei se vocês repararam, ele tem a referência, né? Já falamos aqui do Akira também, mas essa coisa desse submundo underground, né? Dessa coisa de como construir a imagem dessa paisagem que vai sendo deteriorada por esse pensamento, né, de apagamento, esse pensamento, né, maléfico aí que a gente quer construir na narrativa do filme. E em vários outros momentos a gente vai usar ali ferramentas diferentes, tal, como essa que a gente falou do Tilt Brush, tal, para construir alguma dessas realidades imersivas, tal. E tem coisas que tem a ver com o próprio cenário, né? Assim, a gente gravou na clínica do meu sogro, né, que é médico, e usando alguns dos elementos que nem tem a ver com isso, mas para criar situações. Por exemplo, tem uma máscara de dermatologista, né, que coloca em cima assim, ela sai umas luzes, tal, dali a gente já corta para outras ferramentas. Então, assim como a gente via lá atrás, né, a gente falou do Jorge Méliès, que era mágico e que também era cenógrafo, acho que a gente se vale de todas essas ferramentas, sabe? Assim, não ter nenhuma restrição, assim, sabe? Em usar a ferramenta para contar a história que a gente quer contar. Realmente explorar mesmo a criatividade e a tecnologia do que a gente tem de ferramentas, né? Esse lugar... aquela história do Mirage, por exemplo, né? De pintar lá... uma das cenas a gente gravou na casa do Michael, na entrada do estúdio dele lá da Dois Neguinho. Ele pediu para um amigo nosso grafiteiro grafitar como se fosse uma galáxia, assim, com tinta que é fluorescente, que brilha no escuro. Então, aí de novo, a gente fez a coisa. Tem um elevador, né, que usa por conta dos irmãos deles que são cadeirantes e tal. A gente usou como fosse essa ferramenta que vai para o submundo. Aí jogamos um monte de fumaça com luz tal, e entra para dar essa... Então, assim, é toda uma construção de símbolos e ferramentas que concorrem para a ideia que a gente quer passar, com o pouco recurso que a gente tem e com muita criatividade, né? Com certeza, com certeza. É isso, acho que, em resumo, é usar a criatividade, usar as ferramentas a nosso favor e de uma forma com que seja ética mesmo, né? Que seja de uma forma, sabe, criativa, que seja de uma forma respeitosa, sabe? Eu acho que a gente traz muito esse lugar da nossa olhar de mundo para dentro do nosso próprio trabalho, né? E o uso dessas novas tecnologias, dessa nova ferramenta, acaba refletindo esse nosso olhar de vida, esse nosso modo de ver as coisas. E tem sido um processo muito legal de poder estudar essas novas ferramentas, sabe? Explorar essas novas linguagens, né? E
E assim, eu sou um entusiasta de poder entender e trazer pra gente também, num lugar onde nós pretos vamos falar de tecnologia assim, a gente vai falar sobre futuro, sobre desenvolvimento, sobre, sabe, ciência, Total. sobre tudo que a gente quiser, sabe? Então, eu fico feliz de ter um espaço aberto para isso, sabe? Um espaço que dá vazão à saída do cinema periférico, a saída, sabe, do audiovisual com as suas relações com a tecnologia, sabe? Da hora mesmo, obrigado pelo convite. Não, nós tem que agradecer a Thaís aí, o pessoal Thaís, todo aqui Mônica, do Jamac, né? a Mônica, O Giba. o Giba. E dizer que, assim, acho que a grande sacada, gente, é a gente também não achar que essas tecnologias, né, elas são só dessas corporações ou estão só dentro desse privilégio da branquitude, né? Eu acho que a gente tem que construir ferramentas e saídas também para se apropriar e para hackear o sistema também por aí, né? E quem está falando isso para vocês é um cara que toca viola caipira e que pesquisa também ancestralidade, sabe? Que tem outro lugar. Então, assim, não é sobre o quão moderno nós somos. Se desconectar com... Não é de se desconectar do humano, né, mano? Dos nossos nego velho, da galera das antigas. Eu acho que é justamente fazer a ponte entre esse passado e esse futuro, né? Voltando ao nego bispo lá né, que o futuro é a criança no colo da avó, né, mano? Então eu continuo acreditando de verdade nisso, assim, a gente tem que conectar toda essa nossa experiência ancestral com esse futuro que também é ancestral, como diz o Krenak, né? E acho que para a gente politizar mais esse debate e também fazer as críticas necessárias sem criar um pânico ou uma aversão à tecnologia, né? A gente tem que pensar que também foi a tecnologia que nos trouxe vivos até aqui, né? E acho que a tendência para que a gente sobreviva nesse futuro, seja ele distópico ou não, é a gente também conseguir se conectar, né, mano, com essa potência de vida e com essas coisas que estão aí, estão surgindo cada dia mais, né? A Thaís estava ali mostrando umas outras ferramentas que a gente colocou também, trouxe. E acho que é isso, gente. Pesquisem e compartilhem. Acho que é isso. A gente também está nesse processo de pesquisa. A gente nem é nenhum grandes experts da coisa, mas a gente está fuçando e está tentando descobrir e está fazendo esse processo aqui, que eu acho que é maravilhoso, o Jamac está permitindo, que é de compartilhar esses nossos estudos também, né? Acho que a gente vai, a tendência é crescer junto e amplificar os processos e ter cada vez mais pessoas nossas fazendo isso, né? Porque se for sempre, né, os filhos da FAAP, derivados que vão estar tendo acesso a esses processos, a gente também vai ficando cada vez mais para trás e quando vê a gente já está de novo sendo serviçal desses malucos nos processos deles, né? Acho que a gente tem que dominar a ferramenta para a gente poder usar ela com autonomia e com criatividade, né? É isso. Tem alguma pergunta? Já ia bater papo. Não? Eu acho que é isso. Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Você trabalha com videoclipe, né? Sim, Já trabalho. fez algum? Eu tô doida pra fazer um videoclipe. Tô pesquisando também, que eu tô doida pra fazer um videoclipe. Com a inteligência, com IA, né? Eu ainda não fiz nenhum videoclipe somente com IA, mas tá no radar. Gaspar que eu diga, Gaspar tá direto mandando ali algumas coisas, fala, olha isso, investigando. Mas sim, em breve eu também quero realizar alguns trabalhos utilizando ferramentas de inteligência artificial para dentro dos videoclipes, para dentro de narrativas, nossa, né, de criativas, artísticas, sabe? Quem fez uma parada dessa foi o Siba, recentemente. O Siba da Rabeca, de novo, a conexão passado-futuro, né? O Siba, que é o cara mais da cultura popular que você imagina, tá fazendo videoclipe com inteligência artificial. Então isso aí é só para lembrar que a gente tem que desmistificar. O último clipe dele é com IA e é bem legal, assim. A coisa de... vai deformando as figuras, assim, da galera tocando. Um entra no outro, vira uma outra coisa, assim. É bem interessante, assim. Vale a pena dar uma sacada lá. Não lembro o nome da música,
Mas o Ciba fez isso. E tem outras pessoas produzindo também. Sim, tem. Tem uma galera fazendo e tem coisas até que a gente não sabe que é inteligência artificial e que é, né? A gente tá até mostrando ali uma do Sea Wonder Studio, por exemplo, que tem a possibilidade de você trocar o personagem dentro, né? Então, ele mapeia um personagem que está dentro de uma determinada circunstância que você gravou e aí ele tem alguns avatares ali para você trocar, né? Aí tem um que é um robô, tem um que é esse meio alienígena e tal, que você troca a pessoa dentro, né, da própria estrutura da imagem. É muito interessante, assim. É muito interessante. E eu já vi alguns clipes também que rola isso. E tem uns que é muito louco, que a galera grava com o robô, e aí na hora de trocar, ela troca pela pessoa. Aí você não sabe se é o que veio antes, o robô ou a pessoa. Ô Dani, o clipe que você produziu com Criolo, deve ter algum uso de inteligência artificial na pós-produção, Qual né? o clipe que eu produzi com o Criolo, mano? Que tem... Não foi eu não, caralho. Acho que foi. Que tem a árvore com o pessoal do Bloco do Beco. Você Sim, a gente tava lá. Assim. Nesse último Pretos ganhando dinheiro incomoda demais, né? Mas talvez tenha a uns gente, aí em pós-produção, mas vai dizer, né? só que a gente não produziu, a gente fez articulou, né? A gente articulou, fez junto, né? uma intervenção local lá local. com o Ibiralab, que é a nossa escola de cinema lá no Jardim Ibirapuera. E aí a gente levou os alunos, fizeram figuração, né, em alguns momentos, tudo mais. Mas super tem, mano. A coisa da árvore mesmo tá ligada ali. Tem uma coisa de CGI e de inteligência artificial, com certeza. Dá pra ver na estética, assim, né? Isso tem sido cada vez mais utilizado, né, mano? Porque também por conta de uma questão criativa, mas também porque facilita processos, né? Com certeza. Então, pensar assim, do tempo que foi gravado ao tempo que foi lançado, eu fiquei de cara, eu falei assim, caralho, já tá pronto, assim? Foi tipo período minúsculo, mano. Foi muito louco. É isso. É isso. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu, gente.